Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre breve, consoante a contundência da mensagem que nós somos chamados a construir. Eu daqui, vocês daí, naturalmente. O Evangelho começa dizendo que Jesus Cristo contou uma parábola para dizer aos discípulos da necessidade da oração permanente, da oração persistente, da oração contínua. Começa então abordando o tema da oração, alinhado naturalmente com as leituras anteriores que escutamos agora há pouco. Na verdade, Jesus nos ensina sobre a necessidade de orar sempre. Mas aqui vem uma coisa fundamental. A oração pensada por Jesus Cristo, ensinada a nós, não só por palavras, mas pelo seu testemunho qualificado, quando, vez por outra, nós o vemos em oração, não é uma oração teórica, não é uma oração abstrata, não é uma oração embasada exclusivamente em fórmulas prontas, em rituais já predeterminados, em frases feitas, em repetições que nós fazemos recorrentemente. Tampouco a oração ensinada por Jesus é uma oração estática, a mesma oração o tempo inteiro, uma espécie de padrão que nós vamos reproduzindo aleatoriamente, independentemente da nossa situação, das circunstâncias que vivemos, das dificuldades ou prazeres que experimentamos. Não, a oração de Jesus e a que Ele deseja encontrar em nós, definitivamente não é assim. É sempre uma oração dinâmica. Ela respeita os momentos da nossa vida, respeita a nossa caminhada e as coisas que nos vão acontecendo, porque são múltiplas e são diversas. Nunca são as mesmas coisas, porque os dias não se repetem, nada se repete, nada é do mesmo jeito, tem apenas uma aparência de que é do mesmo jeito. Parece que hoje é igualzinho a ontem, até ontem, e como diz o Matuto, até ontem, mas não, hoje é muito diferente. O vento bate em nosso corpo, inclusive de uma forma diferente, as folhas caem à nossa frente de outra maneira, as buzinas dos carros são outras, ou simplesmente emudecem e não dão nenhum sinal de que existem ali. Tudo é diferente. O desafio de quem está vivo é olhar a diferença da vida, é olhar os diferenciais, é perceber naquilo que parece igual todas as coisas que são desiguais, porque elas são mesmas assim. Então, não é uma repetição de maneira alguma, mas é uma oração dinâmica, na verdade. A oração tampouco é um falar o tempo inteiro, debulhar um rosário de pedidos de acordo com as nossas necessidades pessoais ou familiares. Não. Aliás, quem costuma falar muito, orando, não está escutando a Deus, porque a sua fala não permite que a fala de Deus entre, que a fala de Deus seja percebida, seja acolhida de maneira alguma. Quem fala muito rezando, escuta no máximo a reverberização da sua própria voz, escuta a si próprio, é mais do mesmo o tempo inteiro. Oração é colocar-se diante de Deus, diante da vida, prestar atenção, acolher diligentemente, no silêncio interior, tudo aquilo que vem de fora para dentro, e ter uma atitude de fé frente a essas coisas todas. Nesse sentido, oração é sempre uma atitude pessoal, muito pessoal, diante da vida, dos acontecimentos e das pessoas. A oração é, no fundo, aquilo que nos coloca em contato com nós próprios, com o melhor de nós, com o divino que nos habita, com a nossa dimensão e a nossa porção transpessoal, transcendental.
numa palavra mais comum, nossa dimensão sobrenatural. É aquilo que nos faz sair de nós próprios e percebermos uma relação muito mais ampla, porque nós não somos, por mais que queiramos, explicação de nós mesmos em nenhum momento da nossa vida ou para qualquer coisa que o seja. Nesse sentido, orar não é pedir a Deus aquilo de que eu preciso eventualmente, mas recordar aquilo que Deus já me deu, e Deus já me concedeu absolutamente tudo. Então, oração é sobremaneira recordação, porque infelizmente, em geral, nós vivemos no esquecimento. É muito fácil viver no esquecimento, porque há tantas distrações diante de nós, que a gente sucumbe perante essas distrações. E a gente vai se perdendo da gente mesmo, vai se alheando, vai se alienando, vai tomando distância da verdade da gente. Daqui a pouco a gente já não sabe mais quem é, de onde veio, para onde vai. Uma pessoa que esquece a sua origem, uma pessoa que esquece o seu destino, vai ter muita dificuldade de saber o que é que está fazendo aqui na sua vida. Quando eu não sei o antes, quando não sei nada do depois, é muito complicado saber o durante. Então a oração me coloca no durante da vida, sem perder aquilo que eu vislumbro adiante, porque eu já sei de onde eu fui, de que regaço nasci, de que berço eu me construí, de que maneira eu me fiz presente à vida. Depois nós temos a parábola da viúva e do juiz. O Evangelho diz na pessoa de Jesus Cristo que havia numa cidade, na mesma cidade, um juiz e uma viúva. O juiz aparentemente era desonesto, era um juiz que não fazia justiça, e a viúva precisava da justiça do juiz. E estava o tempo inteiro no seu encalço, em busca dessa justiça. E de tanto insistir, ela recebeu a atenção do divino juiz. Por impertinência, naturalmente. O que é que a gente pode tirar daqui? Muitas coisas importantes. Primeiro, essa viúva do Evangelho é um retrato vivo de todos nós, quando sofremos as injustiças da vida. Alguma injustiça na nossa vida. Essa viúva nos ajuda a encontrar, quem sabe, a melhor maneira e a melhor forma de agir quando as injustiças batem à nossa porta. A pergunta é: o que fazer? Então a trajetória dela pode iluminar a nossa trajetória em busca de superação dessas injustiças e do enfrentamento das pessoas injustas. E esse trabalho não é um trabalho nada fácil. Vocês que sofrem injustiças nesse exato momento sabem como é complicado a gente lidar com esse meandro que é mais comum do que se pensa em nossas vidas. E há um primeiro detalhe: o Evangelho nos confirma com muita categoria, de forma muito incisiva, que o opressor e o oprimido vivem na mesma cidade. O juiz injusto e a viúva que era injustiçada convivem lado a lado. Ou seja, nenhum de nós está isento de sofrer injustiças. Ela é passível de acontecer a todos nós. Por quê? Porque a nossa vizinha está do nosso lado, reside muito pertinho de nós. Por mais que queiramos, não nos é possível fugir dos injustos e das suas injustiças. Moramos na mesma cidade, dividimos os mesmos espaços. Quer queiramos ou não, mais tarde ou mais cedo, teremos de nos encontrar. Nos toparemos por aí. E é preciso que enfrentemos essa realidade. Somos obrigados a conviver com justos e injustos. Aliás, o ser humano não nasceu para viver.
Quem nasceu para viver foram os animais, todos eles. A gente pega um animal qualquer, um carneiro, um cavalo ou uma vaca e coloca no lugar que tem pasto e alguma água, ela está feliz da vida, ele está realizado. Mas o ser humano não. Você pode colocá-lo numa casa maravilhosa, numa mansão onde não lhe falta nada, mas se ele estiver trancafiado ali dentro, depois de alguns dias, quem sabe até algumas horas, ele está querendo pular um muro e ir embora dali. Porque nós nos construímos no embate uns com os outros, na convivência, por mais dolorosa que ela possa ser em alguns momentos. Porque há também felicidade, há muita alegria na convivência humana. Então é preciso que a gente não fuja a essa realidade de maneira alguma. O Evangelho nos ensina a conviver com as adversidades, com os adversários, com os inimigos, com o diferente, com o contraditório. E qual é o segredo que o Evangelho nos dá para isso? É relacionar-se com todos, porém exigindo de cada um aquilo que é da responsabilidade de cada um. E antes, oferecendo a todos aquilo que é da competência e da responsabilidade da gente. Primeiramente isso, porque eu só tenho autoridade para reclamar qualquer coisa de alguém se antes eu me ofereço, me antecipo e faço diferente. Ofereço uma alternativa, um caminho, uma hipótese nova, mas se não faço naturalmente a minha parte, de nada adianta reclamar a parte dos outros. Mas é fundamental isso, ou seja, em sociedade nós não podemos declinar dessa tarefa urgente, não podemos ser omissos em relação a isso. Precisamos pedir, exigir, cobrar das pessoas aquilo que é parte integrante da vida dessa pessoa, enquanto demanda para a sociedade, enquanto responsabilidade sua para a vida social. É a sua cota, e se a gente não cobra, se a gente se omite, naturalmente a maldade, o mal continuará preponderantemente atuando em nosso meio. É difícil, é complicado, é doloroso, nos mete medo muitas vezes, mas essa missão a gente tem que cumprir. Nesse sentido, a trajetória dessa viúva, como lhes disse há pouco, quer iluminar a nossa trajetória quando nós buscamos a superação das injustiças que nos vêm da parte dos injustos. O que fazer? O que podemos fazer? O Evangelho nos aponta para algumas coisas. Primeiro, devemos ter paciência, devemos ser pacientes. E paciência aqui não se trata de esperar de braços cruzados, de ter resignação, de viver passivamente, de nunca agir. Não. A paciência é aceitar que as coisas não mudam num piscar de olhos, da noite para o dia. Todas as coisas, especialmente as mais importantes, elas precisam de tempo, do seu tempo para mudar, para fazer o câmbio. Paciência é fazer do tempo um aliado da gente e não um inimigo. Porque em geral a gente está sempre em prejuízo em relação ao tempo, correndo atrás do tempo, É preciso que a gente possa emparelhar-se com o tempo, sabendo que aquilo que eu planto hoje, eu não posso colher hoje. O que eu planto hoje, eu preciso colher lá na frente. E como nos falta a paciência para entender esse processo, esse interregno, esse tempo entre uma ação e os seus frutos. Nos falta muito esse tempo. Isso a gente vê em coisas mínimas. Por exemplo, quem tem campainha em casa já experimentou isso. Alguém toca a campainha e você está fazendo qualquer coisa, imediatamente para aquilo que está fazendo e vai lá para abrir a porta. Você mal parou, a pessoa mal tocou, 3 segundos depois ela toca de novo. Ela não percebe que você pode estar lá dentro fazendo um monte de coisas. Já ouviu a campainha, porque geralmente as campainhas são altas, um bom volume, mas você precisa de um tempinho, pelo amor de Deus, até para se ajeitar, pentear o cabelo,
para tirar o suor da testa, botar um chinelo e ir de forma digna, ver quem é que está lá na frente. Mas as pessoas não têm essa paciência. Se isso acontece numa coisa mínima, vocês imaginem nas coisas maiores. Falta-nos essa perspectiva do todo e a gente não consegue fazer a ligação facilmente entre um momento e outro da vida da gente. Quer tudo de imediato, que aconteça aqui e agora, nesse exato momento. A vida não é assim, não vai ser assim. E se alguém insiste em ser assim, vai sofrer. É um sofrimento atrás do outro o tempo inteiro, todos os dias, mais do mesmo, naturalmente. Por quê? Porque precisamos perceber que o tempo tem o seu propósito, o tempo tem a sua sabedoria, o tempo tem o seu tempo, para sermos redundantes. Lembro-me sempre daquela história que já contei para vocês, da primeira grande gripe que eu peguei quando cheguei na Espanha, e aí final de semana eu tinha que vir para Portugal para celebrar, e era inverno, eu estava realmente gripado. Fui ao médico, e depois tornou-se um grande amigo, faleceu já há uns 5 anos, e ele me auscultou em silêncio, depois disse: senhor padre, o senhor quer que eu lhe receite remédio? Eu não entendi a pergunta. Eu fui lá para ele receitar algum remédio, imaginei eu. Ele disse: vou lhe explicar, se eu lhe receitar um remédio, o senhor vai ficar bom em 1 semana. Agora, se o senhor não tomar nada, vai ficar bom em 7 dias. O que é que o senhor prefere? Às vezes tem algumas doenças nossas, algumas gripes ou outras doenças que precisam só do tempo, de uma paciênciazinha, que você aguente firmemente, trinque os dentes e aguente, suporta aquela dor, vai passar, mas a gente não tem essa paciência, quer logo o resultado. Então o médico dá um remédio, mas sabe de antemão que não é o remédio que vai curar, mas é aquele tempo que você precisa dar para você mesmo e para a sua dor. Esse é um outro aspecto fundamental nesse sentido. Nada nesse mundo que alguém possa fazer vai mudar essa função imprescindível do tempo em relação aos resultados que nós almejamos alcançar na vida, a partir das nossas ações. Ter paciência é fazer tudo como se tudo dependesse de nós, porém, sabendo lá no fundo que tudo depende de Deus, tudo depende da vida, nada depende de nós, ou muito pouco sobrou na nossa dependência. Ter paciência é a gente se desapegar dos resultados, é fazer o que tem que ser feito na hora certa, de preferência, e deixar que os resultados aconteçam do jeito deles. Não fazer uma ligação automática entre o que a gente faz e o resultado que a gente quer, porque a gente vai se frustrar. Os resultados quase sempre são distintos daquilo que a gente espera, daquilo que a gente alimenta. Nesse aspecto, a máxima qual é? Fazer somente o que nós podemos fazer. Mas, pelo amor de Deus, fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Nem mais, nem menos. Porque quem faz tudo o que pode, não fica devendo absolutamente nada a ninguém. A vida, nem mesmo a Deus. Está fazendo o seu máximo. Vivendo no seu gás mais alto, mais forte, na sua capacidade limítrofe. E é preciso que a gente faça isso. Ser paciente ainda é saber que a justiça não é propriamente a justiça. A justiça é o caminho incansável que nós percorremos em busca dela. No fundo, a justiça não é algo que nós idealizamos alcançar. Isso é inalcançável. A justiça é a justiça possível que eu consegui. Eu consegui, apesar de todo o meu esforço, eu consegui 30% do que eu queria. Mas se eu dei tudo o que eu podia dar, os 30% são tudo o que eu podia conseguir. É o meu máximo.
nem mais, nem menos. Então a gente deve se satisfazer com aquilo que a gente pode construir e não achar que por conta da gente não ter chegado aos 100, a gente fracassou. Não, às vezes o meu 100 são os meus 35 que me foram possíveis, que a vida me concedeu, nem mais, nem menos. E tudo é dentro de uma margem de possibilidade humana. Tudo respeita aquilo que eu posso e também aquilo que, por mais que eu queira, eu não posso. Não está na minha dependência e sob o meu controle. E é por isso que essa paciência, ela pode ser treinada. Ela pode ser treinada. Quando a gente está no confessionário ouvindo confissões, é muito comum as pessoas dizerem: padre, eu estou com tanta falta de paciência, padre, pelo amor de Deus. É com meu marido, é com meu filho, é com minha filha, é com meus funcionários, com meu pai. Eu estou estourando, padre. A pessoa mal fala, eu já estou com os nervos à flor da pele. O que é que eu faço? Eu rezo tanto a Deus para me dar paciência. Deus não vai lhe dar paciência. Você está tirando a paciência de Deus. Você pode treinar a sua paciência. Deus já lhe deu tudo e mais alguma coisa de que você precisa para viver bem. E é preciso que você não coloque nas mãos dele responsabilidades que são suas, construções que são suas, um dever e uma tarefa que são seus. É preciso que a gente tenha também essa lucidez. Por exemplo, nos expedientes da nossa vida cotidiana, quando você está numa fila, num engarrafamento, na espera do consultório de uma consulta, e a gente sempre espera algum tempo, treine a paciência, respire fundo, já vá preparado para suportar aquele momento, coloque alguma coisa útil dentro daquele momento, leve um livro, feche os olhos e vá fazer uma meditação, resolva algumas coisas, algumas questões no seu celular que no outro tempo você não teria condições de resolver. Ali você está paradinho naquele consultório, geralmente tem um ar-condicionado, você não precisa se abanar, você está confortavelmente colocado. Faça a vida render ali, de forma que quando chegarem e disserem: fulano de tal, sim, já chegou o tempo, nem percebi que passaram 45 minutos, 1 hora, porque você não perdeu tempo, otimizou o seu tempo, independentemente da coisa que você objetivamente foi para realizar. Entre uma coisa e outra coisa, há sempre muitas coisas a serem feitas, e a nossa vida é feita dessas coisas todas. Quem sai daqui achando que vai chegar em casa e aposta todas as suas fichas na chegada, pode ser que não chegue, aí perde o aqui e perde o lá. Mas quem sai daqui para ir para casa, mesmo tendo isso como objetivo e meta final, mas não deixa de aproveitar, de desfrutar o caminho daqui até lá, tirando tudo de bom que essa caminhada lhe oferece, ganha o aqui, se chegar lá ganha o lá, e não perdeu a sua jornada. Todo instante foi bem aproveitado, foi bem valorizado. E esse também é um detalhe que o Evangelho nos coloca dentro dessa questão da paciência. Uma segunda coisa, para quem quer superar as injustiças que vêm dos injustos: ter perseverança, ser insistente nas coisas que nós escolhemos para nós como coisas verdadeiras, como coisas boas, justas, éticas e que nós queremos alcançar. Ter perseverança significa evitar ficar parados ou morrer na praia nos bons começos. Nós somos muito afeitos aos bons começos. Começamos bem muita coisa, mas continuar, que é bom, nós não continuamos. Perseverar, que é importante, nós não perseveramos. E a perseverança é tudo e mais alguma coisa que precisamos para obter o sucesso, o êxito nos nossos empreendimentos. Trata-se da gente saber que nossos acertos, nossos sucessos na vida são sempre precedidos de inúmeros fracassos, de algumas boas decepções. Me lembro sempre de
Michael Jordan, aquele mágico do basquetebol americano, ele dizia: as pessoas me veem arremessando bola para a cesta e praticamente tendo sucesso em todas elas, de qualquer lugar da quadra. Batem palmas, me aplaudem, me parabenizam. Eu sou um mágico, como eles me apelidaram. Entretanto, essas mesmas pessoas estão longe de saber quantas e quantas vezes eu joguei a bola e fracassei. 1, 10 mil, milhões de vezes. Até que peguei um jeito, aproveitei os meus fracassos como uma mola propulsora do sucesso que eu obtenho hoje, que faço de olhos fechados. Os nossos fracassos, as nossas decepções são instrumentos, canais, ferramentas que devemos pegar nelas para dar o salto que precisamos e que a vida exige e espera de nós. Não vamos desistir depois dos nossos fracassos, depois que a vida nos der muitos nãos e mais nãos. A sabedoria japonesa diz uma coisa maravilhosa: a vida tem apenas 2 regras. A primeira é não desistir jamais, e a segunda é não esquecer da primeira, pelo amor de Deus. Não desista nunca, e não se esqueça disso nunca. Quando a gente experimenta essa realidade, a vida vai para frente. O livro do Apocalipse, como nós bem sabemos, nele tem 7 cartas que o autor escreve a 7 comunidades. Todas as cartas são diferentes umas das outras. Tem lá suas nuances, suas especificidades, suas particularidades, porque as comunidades experimentam problemas diferentes. Mas o final de cada uma dessas 7 cartas coincide, é a mesma. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só quem persevera é quem alcança a salvação que espera e precisa. Isso vale para todas as coisas na esfera mais diversa da nossa vida. Terceira atitude dessa mulher viúva frente ao juiz injusto: ela tem consistência naquilo que ela faz, na sua atitude, no seu empreendimento em busca de justiça. Ela tem clareza do que ela quer, do que é justo para ela. Ela tem essa capacidade de discernimento. Luta a luta certa pela coisa certa, pela coisa apropriada, e vai atrás dos seus direitos. Ela tem aquela convicção, tem firmeza, está certa do que quer. Por isso, não se desvia do seu objetivo. Ela não perde aquilo que é muito comum a gente refletir hoje, não perde o foco da questão. Ela tem um foco e vive à luz desse foco. Todo dia eu preciso saber escolher as minhas lutas e as minhas batalhas. São muitas as provocações, mas eu preciso saber qual delas eu pego, qual delas eu agarro, qual delas eu sustento comigo, qual delas eu vou de fato empreender. Senão a gente pega a primeira que vem à frente, se perde nela, perde o tempo todo nela e gasta toda a energia da gente nela, e é uma coisinha pequena, de nada, é uma tempestade que a gente faz num copo d'água, e depois que dê a energia, que dê o tempo para as batalhas que de fato valem a pena, as batalhas verdadeiras, as maiores questões que de fato nos atormentam e que nós somos chamados pela vida de forma imprescindível a ultrapassá-los. Não tem mais energia, porque a gente se perde em coisas pequenas. Lembro-me sempre daquele monge que estava na Quinta Avenida de Nova York, mongezinho do Tibete, simples, calmo, tranquilo, acostumado ao silêncio, a quase nenhum movimento. De repente, coitado, ele vinha com os pacotes na mão, havia comprado lá algumas coisas, e viu um sujeito mais apressado do que nunca, com muito mais pacote do que ele nas mãos, e os dois
Tem ali uma barroada, como dizemos nós na antiguidade. Se embatem. E aí é pacote para todo lado. O sujeito lá se levanta, grandão, um cara de poucos amigos, uma raiva imensa nos olhos, olha para o monge. Antes de falar, o monge diz: Senhor, eu não sei quem de nós está errado. Quem foi que foi o culpado por esse embate? Olhe, se fui eu, humildemente eu lhe peço perdão. E se foi o Senhor, está perdoado. Não vamos comprar todas as brigas, porque tem sempre uma esquina na vida onde a gente bate contra alguém, ainda que não queira. Quando a gente machuca alguém, leva sofrimento a alguém. Mas isso, dependendo de como nós encaramos, pode ser café pequeno, pode ser absolutamente nada, diante dos grandes empreendimentos que nós temos que fazer e levar adiante na nossa vida. E por último, uma quarta e talvez para mim a mais importante atitude dessa mulher viúva diante do juiz injusto. Ela age com independência. Trata-se aqui da consciência de que a justiça que nós buscamos e a que nós temos direito jamais será fruto da concessão de alguém. Jamais será um favor, uma caridade que dependa da boa vontade de quem quer que seja. Somos nós que sabemos as nossas pendências. Somos nós que sabemos onde é que a pedra está apertando no nosso calcanhar, dentro do nosso sapato. E por isso somos nós que temos que ir à luta. Ninguém tem a obrigação de avaliar o que se passa conosco na mesma medida que nós avaliamos, porque somos nós que experimentamos, somos nós que estamos com a nossa pele envolvida naquele exato sofrimento. Então, a atitude da gente frente às injustiças e aos injustos depende única e exclusivamente da gente, da legitimidade da luta da gente, da qualidade da ação da gente. E não temos medo porque estamos sozinhos nisso, porque às vezes os injustos são muito fortes, muito poderosos, e às vezes são muitos, agem sempre em massa e vêm contra nós. E a gente diz: quem sou eu? Sou tão pequeno, sou tão sozinho, tão desprotegido. Depois, por mais que eu fizesse, como é que eu vou mudar o mundo todo? Não consigo. Então vou ficar aqui recuado, humildemente, na minha inoperância e na minha insignificância. Nunca pensemos assim. Lembro-me sempre do poeta que dizia de forma lúcida: um justo, apenas um justo, em meio aos seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Seja maioria de um, pelo amor de Deus, porque o ideal de quem tem justiça, de quem age com ética, com corretude, é superior a qualquer mentira, a qualquer desafio que vem de quem não tem ética alguma, de quem não tem propósito nenhum, de quem age totalmente fora da sua consciência. E é preciso que a gente tenha a lucidez relativa ao poder que nós temos quando o que nós fazemos é verdadeiro, quando o que nós fazemos tem razão de ser, está dentro de um caminho, de uma boa intenção, de uma reta ação. Dito isso, é preciso que nós não esperemos dos outros a solução dos nossos problemas, nem do juiz, nem do padre, nem do bispo, nem do prefeito, nem do médico, nem do deputado, nem do presidente. Ninguém poderá fazer bem ou mal a gente sem a permissão da gente. Somos nós que ou pegamos no poder que nós temos e vamos para frente com ele, ou abdicamos desse poder de uma forma mais ou menos consciente e o colocamos nas mãos dos outros. E aí eles ficam empoderados mais do que nunca.
e nós viramos uma moscazinha pequena, um mosquito, uma pulga, frente ao poder dos poderosos. Não abramos mão daquilo que é nosso. E aí depois ficamos colocando a culpa nos outros, no mundo, na falta de sorte, no azar. Vamos transferindo e projetando para os outros. As responsabilidades continuarão sendo nossas. Aliás, a exemplo do juiz dessa parábola, via de regra, as pessoas não estão nem aí para você. Coloque isso na sua cabeça. As pessoas que você acha que gostam de você e são capazes de dar a vida por você, em geral, na hora H, elas fogem. Não estão nem aí para você. Quando você não precisar delas, são maravilhosas. Precise delas uma vez, duas, três, você vai experimentar o que realmente acontece e os véus das ilusões vão cair abaixo. Não alimente ilusões acerca de quem quer que seja. Não espere nada de ninguém, ainda que alguém lhe possa fazer tudo, mover céus e terras por você. E há sempre exceções, mas as exceções existem para confirmar as regras. Não espere nada de ninguém. Lembre-se de Felipe Duran, que agora fez uma música recente, podemos dizer, e na músicazinha que eu já cantei para vocês, ele diz assim: procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta. Então viva a sua vida e seja feliz. Viva a vida para você. Deixe de experimentar e alimentar expectativas, porque as nossas frustrações, via de regra, elas são diretamente proporcionais às nossas expectativas. Quanto mais a gente espera, mais a gente se frustra, porque aquilo que a gente espera não vem como a gente espera. O que a gente recebe às vezes é outra coisa, completamente distinta, quando não oposta às nossas expectativas. Portanto, não vivamos de expectativa em relação a ninguém. Ao contrário, procuremos sempre construir e conquistar independência e autonomia. Independência significa tomar decisão por minha própria cabeça. E autonomia significa andar com os meus próprios pés. Colocar essas decisões em prática por mim mesmo. Isso significa abandonar os outros? Não. Isso significa se decepcionar de antemão com o mundo? Não. Significa ter os pés firmes no chão. E se as pessoas forem boas com você, e se vierem coisas boas da atitude delas para com você, será sempre lucro. Mas você não vai ficar na dependência de ninguém, porque já fez a sua parte, já construiu a sua própria história. Construamos a nossa história com base não nos outros, mas em nós próprios, nas nossas motivações pessoais, nos nossos valores, nos nossos princípios, na nossa fé, no nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.